a nossa quarta disciplina desse semestre. Vamos iniciar hoje a disciplina de noções de direito. Quem aqui gosta? A Raiane disse que estuda para concurso, então ela deve ter aí já um contato, né, Raiane? Não deve estar aí muito distante dessa realidade. Aqui é noções de direito, tá, gente? É para que vocês compreenderem um pouco de como é que funciona, né, essa questão mais jurídica, por assim dizer. Hoje a gente vai conseguir ver toda a unidade 1 em apenas 40 slides. Então, assim, se vocês já deram uma olhada no livro, tanto físico quanto digital, vocês perceberam que acho que a unidade 1 inteira vai até a página 30 e poucos, 36, 39, é bem curto, assim, que ele traz mesmo noções para você tentar visualizar por quê. Porque, por exemplo, no terceiro semestre, vocês vão conhecer mais a fundo o direito tributário e empresarial, porque as instituições, elas têm, né, obrigações legais, elas têm situações jurídicas relacionadas, então a gente precisa conhecer um pouco, não precisamos nos tornar aqui ninguém, né, um advogado, mas conhecimento é poder e é sempre muito importante, principalmente no nosso país, infelizmente, a gente ter acesso à informação, ao conhecimento de como tudo funciona ou como deveria funcionar. Então, hoje são noções gerais de direito. Eu também não quis trazer para a aula muita informação hoje, eu sei que quando as pessoas, né, não têm ainda uma certa intimidade com o direito, às vezes é complicado da gente pegar as coisas, né? Às vezes fica meio numa nuvem, assim, pairando, e você ainda não... Então, eu quis trazer de uma forma mais simples. E também eu não queria que a aula perdurasse muito, porque eu sei que deve ter gente aqui doida para comemorar o Dia dos Namorados, né? Eu não comemoro essas datas, tá, gente? Eu nunca comemorei o Dia dos Namorados na minha vida. Assim como o Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, a gente também aqui não compra presente, tá? O que a gente faz é dar um dia especial para a pessoa, mas o Dia dos Namorados, especialmente, eu sempre achei meio estranho, então não comemoro. Mas respeito aí quem comemora, quem gosta, né? Então, vamos lá. A unidade 1, ela pretende aí que, ao final dela, a gente consiga que eu tenha conseguido, né, apresentar uma visão geral da ciência do direito, compreender a inter-relação entre direito e moral, certo? Identificar e diferenciar os conceitos de direito objetivo e direito subjetivo e reconhecer as fontes do direito, além de compreender o conceito e as características das normas e relações jurídicas. Isso de uma forma um tanto superficial, tá? Para o próximo encontro, eu vou trazer para vocês um pouquinho mais, eu vou fazer no início da aula um pouco de uma revisão do que a gente viu hoje, e aí vou trazer algumas outras fontes, certo? Hoje as fontes são todas do livro de vocês, com exceção de um slide, né, que eu trouxe externo ao livro. E como essa disciplina, as unidades, elas estão, assim, bem tranquilas, então vai dar para a gente fazer um pouquinho de brincar um pouco mais, entrar com outras didáticas, de repente, até à distância, né? Vou aqui tentar pensar aí algo que a gente possa fazer para colocar um pouquinho na prática essa questão do direito, né? Vai depender muito também da participação de vocês, então, por favor, não me deixem no vácuo, né? Quando eu entrar aí com opções, né, fora desse contexto de ficar passivo aí, apenas ouvindo eu falar aqui sozinha com as 4 paredes do meu quarto. Então, gente, o tópico 1, ele pretende trazer o conceito de direito para vocês, certo? Ele começa apresentando o direito como sendo uma ciência, né, aí responsável por estudar as normas de conduta que vão reger a vida em sociedade. E aí a gente está num momento bem oportuno, né, quando fala aí
normas de conduta que regem a vida em sociedade, e a gente vê o nosso governador do estado, né, o Camilo Santana, ter que utilizar-se de mecanismos que talvez não fosse preciso, mas ele tem que utilizar, por exemplo, de um decreto proibindo as pessoas de sair de casa, né, a não ser para as questões essenciais, como o trabalho, nas atividades essenciais, né, buscar aí atendimento médico e adquirir alimentos, por exemplo. Então, ele se utiliza aí de decretos, né, que é uma norma, né, do direito, e ele utiliza isso para quê? Para tentar ir reger a vida em sociedade. Só é preocupante que a nossa sociedade não esteja civilizada o suficiente para compreender e fazer isso sem a imposição legal, né? Mas o direito existe pensando nisso, tá? Trata-se de uma ciência ampla, com aplicação em todas as áreas do conhecimento. Vocês vão ver que em tudo que a gente faz nessa vida, né, tem aí o direito, de alguma forma, se envolve, permite ou ordena, normatiza, né, como que deverá ser feito. Nas palavras de Nader, né, ele diz que extraímos que o homem é um ser essencialmente programado para viver em sociedade, né? E aí, quem já assistiu aquele filme O Náufrago, sabe bem como é que e quem está aí, não sei se é a realidade de vocês, mas quem teve e está tendo que ficar na quarentena sozinho, né, deve estar sentindo na pele o quanto é difícil para o ser humano ficar sem essa socialização, porque é parte de quem somos. A própria constituição física do ser humano revela que ele foi programado para conviver e se completar com outro ser de sua espécie, né? Por exemplo, aí a prole, né, a decorrência natural da união, passa a atuar como um fator de organização e estabilidade do núcleo familiar. Então, esse pequeno grupo, formado aí não apenas pelo interesse material, mas pelo sentimento de afeto, ele tende a propagar-se em cadeia. Então, a gente sai, não existe apenas uma família, ele tende a ocorrer em cadeia, com formação de outros pequenos núcleos, né? Por exemplo, falando de família, né? A gente tem aqui a família núcleo, a esposa, o marido, os filhos, né? Ou o marido, esposa, e os filhos. Mas eles fazem parte de um outro núcleo, né? Que são os seus pais, com os seus irmãos, que por sua vez, então, eles vão se propagando em cadeia, né? A partir aí da formação de outros núcleos, até se chegar à constituição de um grande grupo social, sociedade em si. E a gente tem vários, né? Vários tipos de, vamos dizer assim, aglomeração de grupos sociais. Mas o que é o direito? Né? Ele vai dizendo aí que dessa interação social, vão surgir cooperação, quando a gente une os esforços, né, buscando algo em comum. Vão surgir também, vai surgir a competição, que ela acontece aí quando uma das partes, ela procura atingir o seu objetivo, excluindo outra, né, sem que haja aí um embate por conta disso. E o conflito aí é quando um interesse se opõe ao outro, né, de forma direta. Então, vejam, essa interação vai ser capaz, então, de gerar cooperação, competição e conflito. Guardem aí. Dessa forma, o conflito, ele se faz presente a partir do impasse, tá? Quando os interesses em jogo, eles não conseguem aí uma solução pelo diálogo e as partes vão recorrer à luta moral ou física, né? Ou então eles buscam a mediação da justiça, certo? Então, o conflito, ele já parte para uma necessidade aí de mediação, porque eles vão partir para um embate. Então, meu povo, essa diagramação aí do que acontece. Nós, né, seres humanos, seres sociais,
aí vamos realizar nossa interação social. Essa interação, né, essa relação entre as pessoas e o grupo dentro da sociedade vão gerar cooperação, competição e conflito. E quem é que vai organizar tudo isso que está acontecendo, né? Quem é o responsável? É o direito, certo? Então, ele objetiva aí estudar as normas que vão regulamentar a conduta humana na vida em sociedade e que devem ser cumpridas para quê? Buscando aí a paz social. Então, o direito, ele se propõe a existir, né? Porque na nossa sociedade é natural existir o conflito, por exemplo. Então, para se evitar que a sociedade viva, né, em embates eternos, o direito surge aí como uma forma de garantir a paz. Então, vai ser na existência do conflito que o direito atua de forma mais marcante, e é em dois momentos distintos. Antes da existência do conflito, certo? Como? Né? Agindo preventivamente. Quando ele busca informar a cada um o limite do direito que o outro julga ter. Eu acho muito interessante na nossa sociedade, né? Se vocês observarem, eu não sei se essa é a realidade que vocês têm observado, mas pelo menos na minha realidade, ela se confirma constantemente, né? Recorrente, de forma recorrente. Essa parte que ele diz, ó, antes da existência do conflito, ou seja, o direito ele age preventivamente, quando ele busca informar a cada um o limite do direito que julga ter. O que eu vejo, observo bastante, são as pessoas, e aí são as físicas e as jurídicas, né, extrapolando o espaço do seu direito, porque uma coisa para mim é muito clara, o seu direito acaba onde inicia o meu, né? Então, por exemplo, quando a gente vê, eu vejo muita gente, isso é ditadura, o governador decretar que eu não posso sair da minha casa, e o meu direito de ir e vir, garantido na Constituição, né? Mas o meu direito de ir e vir, né, ele é garantido até o momento que não vá tirar o direito do outro, por exemplo, a vida, né? Então, o direito, ele existe, né, nesse sentido, mas, infelizmente, no nosso país, às vezes, ele não é respeitado, tá? Então, vocês, jovens, aprendizes, pessoas cultas, entendidas, estudiosas, né? Busquem respeitar o espaço e o limite dos outros. Que não seja apenas, né, pensando aí na segunda parte, que envolve o direito, do outro momento, que é para resolver o conflito, ou seja, não pensando apenas nas consequências, mas em realmente entender a importância, porque assim como a gente quer ter o nosso direito respeitado, a gente também tem que entender que para isso a gente tem que respeitar o do outro. Então, é o segundo momento aí que ele é utilizado, né, para resolver o conflito de interesses já existentes, ou seja, quando o direito ele vai atuar aí fornecendo as regras aplicáveis para a resolução de impasses. Bom? Então, foquem aí. Somos uma interação social, somos seres sociais que interagem socialmente, gerando competição, cooperação e conflito. Por conta disso, o direito vem para tentar buscar aí a paz social, né, tentando normatizar a nossa sociedade, e ele atua aí de forma marcante de duas formas. Antes, de forma preventiva, né, tentando estabelecer os limites, e após, né, aí já tentando resolver um impasse, que fornecer uma solução para o impasse que já foi formado. Então, gente, parece essa figurinha aí, ó. Relação entre as pessoas vai gerar cooperação, tá? Que é a aplicação preventiva. Ele vai buscar aí a cooperação e a competição, vai regir, né? E ele também vai atuar dentro do conflito para resolver e aí tentar finalmente encontrar essa paz social. Então, essa é uma visão, vamos dizer assim, um pouco mais filosófica, né, do direito. Eu, particularmente, gosto bastante de direito, embora não fosse gostar de estudar direito, mas gosto bastante de direito. Então, por fim, né, cabe aí ressaltar que também a política e a religião,
eles também desempenham um importante papel aí no sentido de tentar buscar minimizar esses conflitos na sociedade. A gente sabe, né, a religião, ela tenta sempre, busca aí orientar os seus fiéis dentro das normativas da sua religião, né, na religião de cada um, buscando também isso, buscando evitar esse conflito, buscando estabelecer como gerar essa cooperação, né? Então, eles também atuam aí juntos. E aí, as formas de controle e resolução dos conflitos, você pode ver, tem envolvida aí a questão política, o direito, a religião, também a questão moral, certo? Todos eles atuam aí nas relações humanas, tentando controlar, orientar ou punir, né, os desvios, a fim de diminuir os conflitos e buscar essa paz social. E aqui, gente, para vocês verem como hoje está leve, né? Tópico 1. Tópico 1 da disciplina anterior, eu acho que foi uma aula quase toda, metade, foi quase uma hora aí. Então, aqui a gente viu que o direito é fruto da vida em sociedade, certo? Então, onde está o homem? Haverá de estar o direito. De uma forma ampla, o direito pode ser considerado, então, como uma ciência que vai estudar as normas que regulamentam a vida em sociedade, resumido aí. E para a diminuição e resolução dos conflitos também são utilizadas a política, a moral e a religião, juntamente com o direito. Fechou o pensamento aqui? Então, fechamos esse pensamento aí mais filosófico do que para a serventia, a utilidade disso. Eita, eu botei aqui direito, olha, tá aí? Desculpa, gente, palavrão. Direito e moral. Essa questão da moral, ética, as coisinhas que vivem se bagunçando, se misturando, né? A moral, conforme aí Galiano e Pamplona Filho, lá em 2003, eles vão dizer que ela tem um campo de ação mais amplo que o direito, certo? Primeira informação. Embora, abre aspas, a moralidade deva sempre ser um norte na aplicação da norma jurídica. Então, quando se pensar em aplicar, segundo esses autores, as normas jurídicas, você não deve fazer apenas tentando transcrever para a realidade o que está escrito num texto, né, gente? Tentar também se pautar e se guiar pelos valores morais aí. Não há como negar que a moral tem uma preocupação excessiva com o foro íntimo, né, pessoal, enquanto o direito se relaciona com a ação exterior do homem. Então, o direito, ele vai estar diretamente relacionado à ação em sociedade, assim. Mesmo quando ele age individualmente, é buscando o quê? O interesse dos demais, respeitar os direitos dos outros, né? Enquanto a moral, ela vai agir mais no sentido mais restrito, mais individual, tá? Então, apesar de existirem aí, ó, veja que a moral ela é bem mais ampla, né, se você considerar do que o direito. Então, apesar de existirem pontos de distinção, há também pontos de semelhança. A gente viu, falamos agora dos pontos de distinção, né? Há também os de semelhança entre o direito e a moral, uma vez que as normas jurídicas, elas sofrem grande influência da moral. Por exemplo, gente, nós temos acompanhado alguns anos, vamos falar um exemplo aqui, recente, a questão da doação de sangue, né, por pessoas que têm relacionamentos homoafetivos, certo? Era algo que não estava proibido na lei, mas a questão moral, né, que não vou dizer de cada um, mas de uma parte da sociedade, deixou, né, que fosse limitado, não fosse permitida essa doação. E aí, recentemente, o STF julgou essa causa, né, e determinou que não há nenhum tipo de impedimento que essas pessoas possam doar sangue, vão se realizar os exames da mesma forma que se realizam dos demais, certo?
Mas eu trouxe esse exemplo porque as normas jurídicas, elas sofrem influência, às vezes até mesmo na sua aplicação, embora a legislação ela não proibisse, por existir quem execute, e aí não é de todos, tá? Eu quero deixar claro que é das pessoas que têm o poder de decisão, tanto é, né, o que aconteceu? O STF liberou, e o STF é o órgão máximo para julgar normas jurídicas neste país, tá certo? Então, ele liberou, disse que não tinha nenhuma previsão legal que proibisse aquilo. Então, ele disse, podem aceitar doações dessas pessoas. E o que é que a Anvisa fez? A Anvisa não mudou nada, certo? Ela permaneceu proibindo. Então, efetivamente, ele não está sendo utilizado, né? Não está, essa norma jurídica ainda não está sendo executada como deveria. Eu vi que o EMOS, ele já vai começar a receber, tá? Então, é para você analisar aí que há influências de um sobre outro, né? Mesmo quando essa moral aí, que é uma moral, como ele bota, de um nível mais restrito, né? Mais individual, que acaba aí atrapalhando os outros, né? A sociedade como um todo. Então, gente, uma forma bem simplificada, né? Que o texto traz aí para vocês, mas suficiente, né? Do ponto de vista do estudo, a gente vai dizer aí que o direito e a moral podem se distinguir. A moral, ela atua no fórum íntimo do indivíduo, campo do pensamento, trazendo aí a questão da punição individual, né? E do fórum íntimo, arrependimento, remorso. Já o direito, ele se preocupa com a atitude, com a ação, né? E ele também, ele vai estabelecer aí punições aí mais severas, né? Que podem atingir a liberdade ou até mesmo o patrimônio, né? Da pessoa, do infrator aí, certo? Então, a moral, fórum íntimo. O direito, certo? Enquanto na moral, ele vai aí estar focado no campo do pensamento, o direito, ele se preocupa com a ação, certo? Não me importa que você está planejando matar alguém, tá bom? Eu tô aqui pensando, se eu pudesse, eu matava fulano, né? Mas tem gente que faz isso sério, a gente assiste, às vezes, alguns filmes, algumas coisas, que as pessoas, não, eu não matei porque eu estava junto com um matador tentando planejar a morte da pessoa. Isso não é crime. Moralmente, não é aceito, certo? A pessoa não apenas pensar, mas partir ao ponto de planejar, né, um assassinato. Mas ela não pode ser presa por conta disso, porque ela não fez nenhum crime, não há na legislação dizendo, né, que é crime você pensar em matar alguém, certo? Então, essa distinção é muito importante. O direito, ele vai agir, né, ele é chamado quando existe a ação. Então, se essa pessoa planejou e ela executou o plano, ou seja, uma pessoa morreu, aí sim, tá? Aí o direito entra, não é mais apenas uma questão moral, mas também uma questão de direito. Furrer e Milaré, né, eles fornecem exemplo para ilustrar aí essa situação. Por exemplo, a maquinação de um crime, foi o que eu acabei de falar, né? É indiferente ao direito, mas ela é repudiada pela moral. Outra diferença marcante entre o direito e a moral é que o direito, ele é coercivo, né? O cumprimento, gente, é obrigatório. Você não pode escolher que não vai obedecer à legislação. Enquanto a moral, né, ela não é obrigatória. Cada um segue ou não, né? Às vezes os pais tentam passar, né, mas às vezes a pessoa não quer seguir. E isso não tem problema, tá? Ainda como diferença entre o direito e a moral, a gente cita aí que das normas jurídicas decorre as relações com efeitos bilaterais entre duas ou mais pessoas, tá? Ao passo que da regra moral derivam consequências unilaterais, até porque é focada no indivíduo, né? É unilateral. Isto é, ninguém está obrigado ao seu cumprimento, certo? Então, quais foram aí? Moral foca nos pensamentos, no campo do pensamento aí do indivíduo. Ação, o direito, ele participa do momento que há uma ação, tá? E aí,
A outra coisa é a coercitividade. Enquanto o direito, as normas, elas são obrigatórias o seu cumprimento, já na moral, não é. E a outra diferença é com relação que as relações de direito, elas ocorrem de formas bilaterais, sempre vão envolver aí 2 ou mais pessoas, enquanto a moral, não. Então, você não é obrigado ao cumprimento. E se eu disser para vocês que isso era o tópico 2, vocês distinguirem aí entre moral e direito. E aí eu vou pedir licença só para botar essa gatinha para fora? Não, quer não, né? Tá só reclamando. Então, nós vimos aí que direito e moral, eles não se confundem, tá certo? A moral tem um campo de ação mais amplo do que o direito, e o direito, ele sofre influência da moral. Eu até dei exemplo. Por exemplo, né? Outro exemplo, geralmente, esses que sofrem ações da moral, elas estão muito interligadas ao poder de ação sobre o corpo das pessoas. Isso é muito interessante, como é que age, né? Uma outra com relação, por exemplo, ao aborto. Por muito tempo não foi permitido pessoas do mesmo sexo casarem-se, né? Um cartório, assinar um contrato, né? Porque casamento é um contrato, né, meu povo? Você vai lá no cartório e assina um contrato. O casamento civil, tá? Tópico 3. Tópico 3, direito objetivo e subjetivo. Então, a gente já filosofou aqui sobre por que existe o direito e qual é a sua finalidade. A gente já verificou aqui que há diferenças entre direito e moral, né, embora em algum momento eles se interrelacionem, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é direito objetivo e subjetivo. O direito, então, ele traz aí o conjunto de normas que são aplicáveis às nossas relações. A gente já é ponto certo aqui. Vocês estão ouvindo a minha gatinha miando? Deixa eu botar ela aqui para fora, por favor. Ande, bebê. Oh, meu Deus. Pronto, meu povo. Home office tem dessas, tá? Desculpa aí. Vai ser a esse conjunto de normas vigentes e impostas, né? A gente não escolhe, nos é imposto, que devem ser conhecidas e cumpridas por todos, né? Que se denomina, então, direito objetivo. Então, aquelas normas que são impostas, por exemplo, o decreto do Camilo, dizendo que a gente não deve andar na rua, isso daí é direito objetivo, ok? E o direito objetivo, ele pode ser conceituado, então, como o complexo de normas jurídicas que regem o comportamento humano de modo obrigatório e prescrevendo uma sanção, no caso aí, de sua violação. Vocês podem observar, acho que tem até multa, né, para quem desobedece lá a questão do lockdown, do isolamento mais restrito. Deixa eu só verificar se existe aqui alguma mensagem. Não, vocês estão tão quietinhos, tá tudo bem, não tá? Deixa eu ver aqui se nas conversas. Certo. Vamos lá. O descumprimento das regras do direito objetivo, como eles são aí obrigações, não é isso? Permite àquele que se sentir prejudicado procurar a autoridade competente, seja a polícia, a administração pública, a judiciária, aí tentando fazer valer o seu direito, defender-se, fazer cessar uma violência, né? Então, sempre que o direito objetivo, né? Você percebe que ele está sendo descumprido, você aí pode recorrer, né, buscando ajuda para que se exija que o seu direito seja cumprido, ou para, então, né, você pode dizer a mesma coisa, para punir quem esteja lhe causando algum mal aí por questão do desrespeito ao seu direito. E o direito subjetivo? Segundo Godofredo Teles, né, acude aí de Diniz, então quem falou isso, né, foi o Diniz, tá? Não foi o Godofredo Teles. A pessoa que estava buscando essa informação não conseguiu achar o texto do Diniz, então o fez a partir da citação do Godofredo. É a permissão dada por meio de normas jurídicas para fazer ou não fazer alguma coisa. Sentiram a diferença de um para o outro?
Lá no direito objetivo, é obrigatório. Aqui, no direito subjetivo, né, é uma norma para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter algo, ou ainda autorização para exigir. Por meio dos órgãos competentes do poder público, ou então por meio de procedimentos legais, né? Em prejuízo causado aí por violação de norma, ou cumprimento de norma infringida, ou a reparação do mal sofrido. Um exemplo, direito subjetivo às permissões de casar e constituir família, né? Você tem o direito, mas você pode usar ou não. Não, eu não quero casar, então não vou. Eu não quero ter filho, então não vou, né? Por exemplo, lá na China tem a questão da legislação do filho único, é isso? Eu quero ter 2 filhos. Não, você não pode, né? Há uma obrigação que você só vai ter um. É diferente. Aqui no Brasil a gente escolhe, né? Quero ter 1, quero ter 2, quero ter nenhum. Acontece. Então, diferença básica entre os dois. Direito objetivo é imposto, é obrigatório. E o direito subjetivo, você pode ou não fazer. Por exemplo, o direito que vai reger aí a questão das aquisições de bens, você pode ou não fazer. Você vai comprar um imóvel. Você casar, se quiser, você casa. Senão, você vai morar junto, né? Tanto faz. Então, gente, a gente pode aí conceituar o direito subjetivo como a possibilidade de agir e de exigir que as normas de direito atribuem a alguém como próprio. Então, é a possibilidade de agir ou de exigir aí o cumprimento. Observe-se, então, que o direito subjetivo, ele se diferencia do objetivo em razão de este, né, ter caráter coativo, ou seja, o cumprimento é obrigatório. E o subjetivo aí é facultativo. Então, decorem essas duas palavrinhas. Objetivo é coativo. E o subjetivo, ele vai ser... meu Deus, vai ver o nome agora? Esqueci. Subjetivo é uma faculdade titular. Facultativo. Pronto, facultativo. Subjetivo é facultativo. O objetivo é coativo. Certo? Objetivo, coativo. Subjetivo, facultativo. Você escolhe ou não. O direito objetivo é obrigatório, subjetivo é a faculdade. Exerça a possibilidade, a realização dele, se eu quiser, né? Porém, apesar de diferentes e inconfundíveis, né, a gente conseguiu definir muito bem cada um, o direito subjetivo e o objetivo, eles estão ligados, tá certo? O Diniz vai afirmar que nítida é a correlação existente entre o direito objetivo e o subjetivo, que apesar de intimamente ligados, eles são inconfundíveis. Um não pode existir sem o outro. Então, o direito objetivo, ele existe em razão do subjetivo, para revelar a permissão de praticar atos. O direito subjetivo, por sua vez, constitui-se aí as permissões dadas por meio do direito objetivo. Então, gente, eles ainda tem 2 autores aí, o Furrer e Milaré, que trazem um interessante exemplo, para a gente ver essa relação aí dos dois, tá bom? Por exemplo, o direito de propriedade. Né? O direito de propriedade, ele é garantido pela Constituição, certo? É uma regra, então, de direito objetivo. Sendo que, se alguém violar esse direito e invadir a minha propriedade, eu vou poder, então, acionar o Poder Judiciário para que aí seja sanada essa situação. Sendo essa faculdade o que se chama de direito subjetivo. Então, é o seguinte, eu tenho uma propriedade, eu tenho o direito de ter uma propriedade, tá? Então, eu compro essa propriedade, tá? Existe na legislação dizendo que se alguém invade essa propriedade, eu posso chamar um ente aí, posso reclamar e pedir que meu direito seja cumprido e essa pessoa saia da minha propriedade. Mas isso não deixa de ser uma escolha, né? Eu posso escolher ou não, vai que a pessoa me dá uma desculpa e eu conheço a realidade, eu deixo a pessoa ficar. Né? Não sou obrigado. É diferente, por exemplo, se você está na sua casa e é assaltado, né? Você pode ou não dar
uma queixa, fazer uma queixa, abrir um BO, não é isso? Você não é obrigado. Agora, muitas vezes também uma agressão. Você pode até ir parar na delegacia, mas pode ser que a pessoa abdique desse direito, então ela não vai prestar queixa contra a outra pessoa que deferiu golpes lá contra ela. Não vai abrir queixa. Por exemplo, num homicídio, ela já não tem essa opção, né? Ah, não, matou aqui o meu vizinho. Não, meu vizinho não. Matou aqui o meu filho, mas ele não prestava, então deixa, foi um alívio, né? Não é assim. Aí você não tem essa liberdade. Então, ele quer dizer isso, que o objetivo e o subjetivo, eles se comunicam, né? Um meio que depende do outro, uma consequência, tá? Então, ficou bem claro, direito objetivo e subjetivo? Então, uma das principais classificações do direito vão ser essas, a diferença entre objetivo e subjetivo. O que vai caracterizar o objetivo é a sua coercitividade, né? A sua obrigatoriedade, enquanto que o direito subjetivo ele vai representar aí uma permissão de agir, então é a facultatividade, vamos dizer assim. E apesar de diferentes, o direito objetivo e os subjetivos, eles estão ligados, formando um todo, que aí a gente vai conhecer como direito. Então, um depende, um existe, né, na dependência do outro. Compreendido até aqui? Porque a gente já está no tópico 4. Essa unidade tem 6 tópicos, tá? Então, faltam aí mais 3, a gente está na metade já do caminho. Tá vendo como a gente vai terminar essa aula cedo hoje? Então, gente, fontes do direito, né? Rayane, você quer dar aqui algumas informações, já estudou sobre direito? Todo mundo deve saber que para tudo tem que ter uma fonte. De onde vêm as informações das normativas, né? Onde eu devo buscar para poder cumprir, saber qual eu devo seguir ou não, tá bom? Então, você tem que conhecer as fontes, né? Então, a palavra fonte, em si, ela tem o sentido de origem, gênese, ou seja, de onde provém aquelas informações. As chamadas fontes do direito nada mais são, né, do que os meios pelos quais se formam ou vão se estabelecer aí as normas jurídicas. Então, os meios que são utilizados para se estabelecer as normas jurídicas. Quais serão, né? No ordenamento jurídico, a gente tem aí várias espécies de leis. Nós temos constitucional, ordinária, delegada, hierarquia. Eu acho que na próxima aula eu vou trazer para vocês, porque ele aqui não se fixa muito em um ramo do direito, né? No terceiro semestre a gente vai ver direito empresarial e tributário, que é bem legal. Aí eu estava aqui pensando que na próxima aula, na hora de fazer essa revisão, podia linkar com um pouquinho sobre introdução de direito constitucional, para vocês compreenderem um pouco como é que funciona, né, dentro o nosso Congresso, né, trazer um pouquinho de informações sobre como é que acontecem as votações, por que o pessoal fala que foi para a Câmara, agora volta para o Senado, porque não existe Câmara e Senado, mas aí também existe um tal de um Congresso, né, e aí eu acho que eu podia trazer, botem mensagem aqui se vocês querem, tá? Porque os próximos, vocês analisarem lá no início, a gente tinha as 3 unidades. Um é direito público, essa é agora noções gerais de direito, a outra é direito público e a outra unidade é direito privado. E a gente podia entender um pouquinho como funciona a nossa Constituição, tá? Então, gente, no ordenamento jurídico, há várias espécies de leis e elas têm uma hierarquia. Então, por exemplo, quando ontem o Bolsonaro assinou uma medida provisória, né, que foi publicada ontem, chamada MP, que passava, na verdade, ele tentava tirar das universidades e dos institutos federais a possibilidade de escolha dos seus reitores, que hoje é feita pelos servidores dessas instituições, tanto docentes quanto os técnicos, né, e também pelos alunos, de uma forma democrática, e está previsto na legislação que seja assim. E aí eles tentaram colocar essa MP para frente, buscando aí essa realidade dentro de calamidade pública, porque dentro da legislação, né,
Existem sempre algumas exceções em que é permitido um pouco mais de abrangência aí nas ações, desrespeitando, vamos dizer assim, os trâmites que a gente normalmente utiliza, com base na calamidade pública. E aí, o que acontece? Uma MP tem que ser votada, né? Geralmente, o que aconteceu? Em dezembro, o governo editou um MP em que ele alterava o processo de votação dessas mesmas instituições, principalmente com relação à indicação dos diretores de cada campus, porque cada instituição dessa tem os seus campi, né? Que eles alteravam e não prometiam que os indicados, né, como realmente não está sendo cumprido, que as pessoas que saíssem como vitoriosas nessas eleições fossem realmente empossadas, né, nessa função. E aí essa MP foi editada, eu lembro que eu estava vendo, foi 27 de dezembro de 2019. E ela tinha, então, 120 dias para que o Congresso a votasse. Como eles não votaram, ela ficou válida por 120 dias, depois ela perdeu sua validade. Tá? E eles não poderiam apresentar no mesmo ano, no mesmo exercício, né, uma outra MP que fosse sobre o mesmo assunto. Então, o que aconteceu? Foi feita essa MP ontem e hoje o presidente do Senado, ele devolveu ao Executivo essa MP, indicando lá que ela era inconstitucional. Por que ele fez isso? Porque existe uma hierarquia. Além de existir uma hierarquia com respeito às fontes, existe uma hierarquia também com relação às legislações, né? Aos tipos de lei. Você está falando aí, ó, constitucional, ordinária, a delegada, né? Então, gente, uma MP, uma medida provisória, ela não pode ir além do que permite, né, uma legislação, uma lei constitucional, por exemplo, certo? É por isso que às vezes falam assim, porque ela estava inconstitucional, né? Porque ela vai contra uma legislação que estava lá dentro da Constituição. E a Constituição, aí eu trouxe, essa pirâmide não tem, pelo menos ainda na unidade 1, eu não verifiquei, não identifiquei essa pirâmide lá no livro de vocês, é um material extra. É a pirâmide de Kelsen, certo? Que ele traz a hierarquia das normas jurídicas, certo? Então, nós vamos ter a Constituição Federal no topo dessa pirâmide, a partir dali. Então, toda vez que vai surgir uma outra normativa, primeiro tem que se verificar se ela não vai ferir nenhuma das normativas elencadas lá dentro da Constituição Federal. Porque se ela ferir, ela não vai ter validade, tá? Ela vai ser nula, porque ela é inconstitucional. Em seguida, a gente tem as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, como eu falei agora, e as leis delegadas e as resoluções. E aí, vamos ver aqui um pouquinho, né? A lei complementar é alusiva à estrutura estatal ou aos serviços do Estado, constituindo as leis de organização básica. Geralmente, ela vem complementar uma lei que já está lá dentro da Constituição. Uma lei ordinária, né? São essas mais comuns que a gente vê. É fruto da atividade típica e regular do Poder Legislativo, né? Como, por exemplo, o Código Civil, certo? Ele foi reformado, esse Código Civil, em 2002, né? Em 2002, a gente teve aí um novo Código Civil, e isso foi feito pelo Congresso, pelo Poder Legislativo. A partir aí, então, de lei ordinária. As leis delegadas, né, serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Tem que solicitar a autorização, certo? Ainda no mesmo patamar estão as medidas provisórias, que o presidente da República poderá utilizar, no caso de relevância e urgência, certo? E isso está previsto onde? Está previsto lá na Constituição Federal, que ele pode, por quê? Existe a questão da divisão dos três poderes. Nós temos o legislativo, nós temos o executivo e nós temos o judiciário. Isso quer dizer que, essencialmente, aí eu quero frisar essa frase, essa palavra, essencialmente, o poder legislativo, ele vai legislar, mas não quer dizer que, em alguns momentos, ele atue como executivo.
ou como judiciário. Como assim? O executivo faz o quê? Ele faz a execução, o legislativo cria as leis, o judiciário cuida para que as leis, o executivo executa as leis e o judiciário vai cuidar para que essas leis, né, elas sejam respeitadas, certo? Então, um cria, um executa e o outro controla, ele cuida aí para atuar nas punições ou para exigir que essa legislação seja cumprida. É por isso que o STF vive interferindo nas ações do presidente da República, por exemplo. Já por 2 vezes impediu a indicação de ministro. Foi quando foi na Dilma, né? Com a indicação do Lula como ministro de Estado, e o outro agora recentemente com o Bolsonaro e o novo ministro lá de segurança, né? Que é o novo nome do ministério. Então, ele está cuidando para que a legislação seja obedecida, porque o executivo está executando, mas não está executando bem. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, o legislativo que tem a obrigação de de elaborar leis, que ele não execute atividades administrativas, porque eles têm servidores públicos, eles têm orçamento, então eles vão executar atividades muito correlatas, muito parecidas ao executivo, tá certo? Ao mesmo tempo, também, que se algumas situações acontecerem, eles vão ter que cuidar para que as leis administrativas sejam cumpridas. Por exemplo, quando um servidor ele atua em desacordo com alguma legislação, ele pode ser punido a partir de um processo administrativo, disciplinar, certo? Então, só ficar ligado. Então, o executivo, às vezes, ele legisla, né? Por exemplo, essa é uma situação, a gente tem a medida provisória, e a questão aí das leis delegadas que ele tem que pedir, tem que ser autorizada aí pelo Congresso Nacional. Ainda o decreto regulamentar, que é o ato aí do Poder Executivo. Então, quem emite os decretos são os poderes executivos, municipal, estadual e federal, e deve ser baixado para regulamentar uma norma de hierarquia superior, como, por exemplo, a lei ordinária. Então, o decreto, ele não vai trazer inovação, que a gente chama de inovação jurídica, né? Ele vai atuar normatizando uma legislação que já existe. Resoluções são os atos normativos administrativos através dos quais o legislativo dispõe sobre matéria que não se insere no âmbito da lei, nem do decreto legislativo. Então, cuidam geralmente de algum assunto interno do legislativo, né? Vamos dizer aí, essa questão aí dos servidores, né? Eles podem utilizar até mesmo questões administrativas de organização das casas, né? Pode ser feita aí por meio de resoluções. Ficou claro, gente? Confundiu muito? Não? Sei. E aí, a gente estava vendo as hierarquias das leis, né? Mas as fontes, né? A gente tem a lei é a fonte number one, tá bom? É a topíssima, tá? Então, sempre eu vou ter que observar a lei. Mas existem situações que a lei ela ainda não conseguiu cobrir, não conseguiu alcançar. Então, a gente tem também a doutrina como uma fonte do direito. A doutrina são aquelas pessoas que se dedicaram, por exemplo, no direito administrativo, a gente tem muita doutrina. O Eli Lopes Meireles, né, ele é um autor, um estudioso, um pesquisador, muito renomado nessa área. Então, os seus estudos, tá bom? Eles vão se tornando uma fonte para o direito. Então, às vezes, no momento de decidir algo, né, a gente vai lá e busca, né? Segundo, então, o Eli Lopes, ele propõe que isso deve ser assim, assim, assado. Então, por que ele tem essa liberdade? Porque a lei não conseguiu aí ser tão específica para de forma a ser, como é que eu vou dizer, meu povo? De forma que ela seja aplicada em todas as situações. Mas aí, além da lei, da doutrina, a gente também tem costume. A doutrina, ela não está aí na ordem, não, tá, gente? Porque, por exemplo, a jurisprudência é mais importante do que a doutrina. A jurisprudência,
né? Vocês aí que assistem filmes americanos, a maioria que a gente assiste hoje em dia são americanos, né? E a Netflix, eu dou um ponto para ela, porque ela traz umas séries, né, de outros países, é bem legal isso. Mas, enfim, vocês devem ver, já devem ter visto, né, alguma série policial ou algum filme que seja levado para julgamento, né, dentro de um tribunal, ele fala, de acordo com o caso fulano versus fulano, né, que eles colocam aí quais são as partes envolvidas. Então, a partir daí ele está evocando a jurisprudência, ou seja, houve um caso concreto que foi julgado, certo? E o resultado daquele julgamento, tá? Ele vai servir como base para ser aplicado em outras situações, certo? Então, isso que a gente chama de jurisprudência. A gente tem a lei, a gente tem a doutrina, a gente tem a jurisprudência, a gente tem também o costume, né? Existem alguns países, por exemplo, que as suas constituições, elas são muito baseadas nessa questão do costume, certo? Aqui no Brasil nem tanto, mas, por exemplo, cheque pré-datado. Vocês conhecem cheque, meu povo? Vocês da era dos cartões de crédito, né? Existe lá a possibilidade de você ir ao banco e tirar umas folhinhas de papel chamadas cheque. Aquilo é uma ordem de pagamento à vista. Está na legislação dizendo que aquilo é uma ordem de pagamento à vista. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu, Marcela, vou lá numa empresa, sei lá, Macavi, comprar uma TV e vou pagar no cheque, tá? Então, eu vou lá, só que aí eu faço um acordo, digo, olha, aí a empresa diz assim, a gente vende no cheque pré-datado em até 10 vezes. O que é que eu vou fazer na hora de pagar? Eu vou preencher 10 folhinhas de cheque e vou entregar para essa pessoa. Cada cheque daquele tem uma data diferente. Por exemplo, hoje é dia 12 de junho, então eu comprei em 10 parcelas. O primeiro cheque eu vou assinar, né, com a data de 12 de julho. A outra folhinha com 12 de agosto, e assim por diante, vocês entenderam, né? Até fechar as 10 prestações. Então, o dono da loja pode querer fazer o seguinte, a lei diz que isso é uma ordem de pagamento à vista, quer dizer que se eu chegar agora lá no banco, com todos esses 10 cheques dela, o banco é obrigado a me pagar os 10 de uma vez, mesmo que a data não bata, certo? O que acontece? Essa pessoa vai lá, tenta pagar e minha conta não tem saldo para pagar tudo isso, por isso que eu parcelei. O que vai acontecer? O meu cheque vai ser contestado, certo? Isso é algo negativo na questão aí de crédito, tá bom? Eu, Marcela, me sinto prejudicada, certo? Porque fiz um acordo com essa pessoa e ela descumpriu e causou para mim um transtorno, né? Eu posso ir na justiça, certo? E processar essa empresa e pedir indenização por danos morais, por exemplo, tá bom? E a justiça vai me dar ganho, sabe por quê? Porque existe o costume do cheque pré-datado, que é aceito como um costume válido na sociedade, tá bom? Embora não exista na lei. Então, esse é um exemplo aí de utilização aí de uma fonte, de um recurso para julgamento, né, que vem do costume aqui no Brasil, tá bom? Existe ainda por analogia, né? Analogia quando você busca uma situação parecida. Equidade, a equidade é buscando aí o melhor para as partes menos providas, né, de condições. Por exemplo, no direito tributário, né, existe a possibilidade que muda a legislação e a pessoa já está com um processo em andamento, buscar-se, então, uma solução, né, um resultado de julgamento que não tente aplicar essa nova legislação de forma a aumentar o prejuízo para a parte que está sendo julgada, tá certo? Então, essa questão da equidade. E os princípios gerais do direito, né? Então, os direitos, eles têm princípios, por exemplo, na administração pública, a gente tem. E aí a gente tem os dentro da legislação, dentro da Constituição Federal, que é a limpeza, é o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, publicidade e eficiência, além da moralidade, né? Eles estão previstos lá dentro. Então, quando eu tiver que tomar uma decisão, não tiver a lei,
não tiver a doutrina, né, não tiver uma jurisprudência, o que é que eu faço? Eu evoco os direitos administrativos que estão lá previstos na Constituição e verifico. Essa situação atende o princípio da legalidade? Atende o princípio da moralidade? Está entendendo? Então, é dessa forma que essas fontes são utilizadas. Alguma dúvida, gente? Só a Rayane que quer um pouquinho sobre a introdução de direito constitucional, né? Ou não tem, ou o pessoal caiu tudo? Caiu não, né? Então, a gente viu no tópico 4. As fontes do direito são as origens do direito, né? E através dessas aí que o direito nasce e evolui. A principal fonte do direito vai ser a lei, tá? E além da lei, são também fontes do direito a doutrina, a equidade, a jurisprudência, a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. E aí eu pergunto novamente, alguma dúvida até aqui? Porque a gente já vai para o tópico 5, penúltimo, tá? E são todos bem curtinhos nessa mesma pegada que a gente tem vindo até agora. Então, o tópico 5 vai tentar apresentar para vocês aí um pouco sobre norma jurídica, começando pelo conceito, né? A norma jurídica, então, é o meio, é o instrumento de que se utiliza o direito para atingir o seu objetivo. É através da norma jurídica que o direito vai revelar para a sociedade quais serão os padrões de comportamento que são exigidos pelo Estado. Então, a norma jurídica é o instrumento, tá, utilizado pelo direito para atingir o seu objetivo. Então, norma jurídica é o instrumento utilizado pelo direito para atingir o seu objetivo. Em síntese, é a conduta exigida ou o modelo imposto de organização social. Vamos falar um pouquinho mais sobre norma jurídica, né? Como característica geral, a todas as normas jurídicas, a gente tem aí a obrigatoriedade do seu cumprimento, tá? Como a materialização do direito objetivo, as normas jurídicas, elas terão que ser obrigatoriamente respeitadas, sob pena aí de o agente ficar sujeito às sanções previstas lá na lei. E deixa eu dar aqui um zoom para poder enxergar. Você sabe que outro dia eu fui num oftalmologista, ele olhou para mim e disse assim, você não precisa de óculos, mas quando você estiver mais velha, você não vai mais enxergar sem óculos. Eu digo, porra, boa, será? Comemoro? Opa. Então, gente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Diga aí, Leonardo, o que você quer dizer? Pronto. As normas jurídicas, gente, elas têm algumas características. 4 a gente traz aqui. Elas são abstratas, isso quer dizer, tá, que por não regular caso singular, ou por estabelecer um modelo aplicável a vários casos, certo? Que estejam previstos. Então, ela não essa norma, a norma jurídica, ela não é feita especialmente para aquela situação, né? Mas para situações que caibam dentro daquele escopo. Então, é abstrato, bom? Não é diretamente feito como aplicação no caso concreto. Bilaterais, certo? As normas jurídicas, elas são bilaterais, a gente viu isso lá na questão das características do direito em relação à moral, né? Elas são então bilaterais porque elas por enlaçar o direito de uma parte, né, com o dever da outra. Então, quando se tem um cheque ou uma promissória, por exemplo, né, o detentor do cheque, ele tem o direito de receber e quem lá emitiu aquele cheque tem a obrigação de pagar, certo? Então, há essa relação aí bilateral dentro das normas jurídicas. É abstrato e é bilateral. A outra questão são imperativas. As normas são imperativas porque contém um comando, uma prescrição, ou seja, uma imposição aí de conduta que deve ser observada. E coercitivas, né? Coercitivas, a gente teve muito contato com essa palavra, né? Desde 2015, eu acho, né? Que foi aquele bafafá todo no depoimento, acho que foi do Lula, não foi? Coercitivas, pois uma vez desrespeitada,
né, a norma jurídica, a sanção é imposta pelo Estado, ou seja, a norma jurídica traz consigo uma sanção que poderá cair sobre a pessoa ou então sobre o seu patrimônio. Bom? Por exemplo, aí quando uma pessoa bate no carro da outra e não paga, né? Poderá ficar o seu patrimônio sujeito a ser vendido para recuperar os danos que causou a outra parte. Então, normas jurídicas abstratas, bilaterais, imperativas e coercitivas, certo? Se eu disser para vocês que isso era o tópico 4, tópico 4 não, já é o 5. Gente, nós já estamos chegando ao fim da nossa aula. Estou, assim, impressionada. Então, a gente viu que o estudo da norma jurídica, ele é importante, né? Importante a gente conhecer. A norma jurídica traz a forma de conduta que é exigida pelo Estado, como característica geral em todas as normas, né? A obrigatoriedade do seu cumprimento, e são também características das normas jurídicas a bilateralidade, a imperatividade, a coercibilidade, a abstratividade. Que a gente explicou aqui cada uma delas recentemente. Eu vou passando, tá? Vamos ao último tópico da noite. Tá todo mundo inteiro aí, ponto para night, não tá? Tem live hoje, gente? Gente, o que foi que aconteceu com as lives, hein? Josileudo, Leonardo, só via os posts lá dos stories. E agora eu digo, gente, acabaram-se as lives, porque no dia que tinha live, que eu entrava no Instagram, parecia aquela fotozinha do Homer Simpson no bar, né? Só tinha todo mundo a mesma live, a mesma live, a mesma live, e agora eu não vejo mais ninguém. Ou o pessoal não tá mais postando. Era só no início. Aff, Maria, cansou, enjoou, deu a graça, foi. Então, a gente vai agora, para finalizar a unidade 1, ver um pouquinho aqui sobre relação jurídica. Vamos começar pelo conceito aí, na opinião de Guzmão, em 2006, vai dizer aí que a relação jurídica é o vínculo que une uma ou mais pessoas, certo? Decorrentes de um fato ou de um ato previsto em norma jurídica, que vai produzir, então, efeitos jurídicos. Então, o vínculo formado entre uma ou mais pessoas quando eles executam algum fato ou ato, e isso vai gerar aí a efeitos jurídicos. Ou, mais singelamente, adorei isso aí, vínculo jurídico estabelecido entre pessoas em que uma delas pode exigir de outra determinada obrigação. A gente viu aquele caso lá da assinatura do cheque, né, por exemplo. Então, pode-se afirmar aí que a relação jurídica ela não depende exclusivamente da vontade das partes. Então, aqui, tá? Não vai depender da vontade, pois tem por base, né, a lei que está acima do interesse delas. Então, quando elas agirem, né, fizerem aí um fato ou um ato, elas vão estar sujeitas, né, ao que prevê a legislação. São várias as espécies aí de relação jurídica, mas eles vão trazer aqui 3 classificações importantes. Existem outras, tá? O livro traz essas 3, que acredito ser as mais relevantes, né, para o estudo por vocês, já que ninguém aqui vai ser advogado. Não que não possa ser, mas não nesse curso, né? São, então, as relações jurídicas de direito público e privado, as relações jurídicas solenes e não solenes, e as relações jurídicas pessoais e reais. Então, são 3 tipos, tá? 3 classificações, vamos ver aqui, que é um pouquinho de cada uma. Deixa eu dar aqui um zoom. Opa, vamos lá. Relação jurídica, então, eu adoro essas imagens que vem com um resumozinho de tudo, né? Vínculo jurídico entre pessoas em que uma delas pode exigir de outra determinada obrigação. No caso, a gente vai ver as relações de direito público e de direito privado, solenes e não solenes, pessoais e reais. As de direito público, onde há a presença do direito público. Por exemplo, né, lá no Instituto, quando a gente faz uma licitação e contrata uma empresa, existe aí a geração, né, é estabelecido aí um fato, né, um ato administrativo, um ato jurídico, entre duas pessoas jurídicas, uma do direito privado, outra do direito público, em que vai haver, então, a partir desse momento, um vínculo jurídico entre elas.
né? Uma tem que dar alguma coisa para a outra, então cada uma vai ter aí a sua obrigação, por exemplo, quando a gente assina um contrato, tá? Então, isso daí é uma relação jurídica de direito público. Mas existem também as de direito privado. A de direito privado é quando o público não está presente. Por exemplo, quando vocês assinam o contrato, né, com uma Uniaselv, tá? São duas relações aí entre pessoas regulada pelo direito privado, porque são entre pessoas jurídicas e pessoa física que não envolve o direito público. Certo? Ficou claro? Vamos pedir um pouquinho, não? Direito público, relações jurídicas de direito público está envolvido. Então, alguma pessoa jurídica pública está envolvida, né? A parte de alguma relação aí. Enquanto no direito privado, apenas relações entre particulares. Quando eu tenho uma casa e alugo para alguém, tá bom? As relações jurídicas solenes e não solenes. As solenes, elas exigem alguns requisitos formais para serem válidas, enquanto as não solenes não existem forma especial para ter validade. Por exemplo, de solene, casamento, né? O casamento você tem que ter, né? Eu estou falando aqui o casamento civil, certo? Nós estamos falando de jurídico, nós estamos falando de direito, né? Então, é o casamento lá previsto dentro do Código Civil. Ele tem lá um requisito, você tem que assinar lá o documentozinho, tá certo? E ser registrado em cartório, tá? Então, existe aí algum requisito. Enquanto a não solene não existe, né? Não exigem aí uma forma especial para ter validade. E as pessoais e as reais. As pessoais é entre as pessoas entre si, e as reais envolvem aí pessoas e coisas. Ai, gente, peraí. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu passar aqui. Sujeitos da relação jurídica, eles também são chamados aí de sujeitos de direito, né? São os que estão aptos a adquirir e exercer direitos e obrigações, né? Lá no livro de vocês tem mais explicações, certo? Se quiserem não, vocês precisam. Gente, é bem curtinho, vai só até a página 40, deem mais uma lida para se aprofundar, certo? Os sujeitos, então, também conhecidos aí como sujeitos de direito, são as pessoas aí que estão aptos a adquirir e exercer direitos e obrigações. Tá? Podemos dizer, né? Por isso podemos dizer que não há direito que não tenha sujeito, pois ele tem por objetivo proteger os interesses humanos. Então, a partir do momento que o sujeito existe, né? Ele está aí, ele não tem como desvincular o ser humano do direito, né? A partir do momento que nasce, ele tem direitos aí vinculados para que ele possa usufruir. Na relação jurídica de direito privado, né, que é o objetivo do nosso estudo, né? A gente está aqui fazendo um curso de administração de empresas, embora nada impeça que a gente vá atuar dentro da administração pública, mas vocês vão verificar que toda, né, a organização é para o direito privado, então, é para o meio privado. Então, a gente tem que se especializar, né, no direito privado. Nós podemos dizer, então, que o sujeito ativo é o que é o titular de direitos e que pode exigir-o de quem deva cumprir uma obrigação. Aquela história do cheque, né? Quando você compra um bem de mim, uma empresa, né? E emite um cheque para me pagar, eu tenho o direito de receber esse cheque, você tem o dever de pagar. Então, eu sou um sujeito aí de direito, certo? Então, quem tem o direito, né, é chamado aí de sujeito ativo, enquanto quem tem a obrigação é chamado aí de direito passivo, certo? É o passivo que deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, e o sujeito vai ser aquele que é titular dos direitos. Então, sujeito ativo, titular de direitos. Sujeito passivo, certo? É quem deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É quem tem aí a obrigação. Sujeito ativo tem o direito, sujeito passivo tem a obrigação. Compreendido? Então, ele traz aqui uma diagramação, tá? Sujeito de direito, nós temos o ativo e nós temos o passivo. O ativo é o titular do direito e o passivo é o responsável pelo cumprimento de uma obrigação. Fixou, né?
legal. Ficou tão legal que a gente já acabou a unidade 1 desse livro. Eu acho que foi a única disciplina até agora que a gente conseguiu ver toda a unidade no primeiro encontro, né? Então, vai dar para a gente trabalhar legal com essa disciplina aí, fazer umas experiências, né, mais diferentes, além do que está lá dentro do nosso livro, tá bom? Então, aqui no tópico 6, o importante era que vocês soubessem que a relação jurídica ela é um vínculo que vai unir aí pessoas entre si, ou pessoas e coisas, né? Esse vínculo, ele nasce de uma norma jurídica que vai impor direitos, né, e deveres. Acho muito interessante, porque tem muita gente que só quer o direito, mas não lembra de cumprir com as obrigações, ou seja, os deveres, né? Quando as pessoas se relacionam entre si, nós temos aí uma relação jurídica, né, pessoal, por exemplo, no casamento, e quando a relação envolve coisas, temos uma relação jurídica real, por exemplo, o direito à propriedade. São sujeitos da relação jurídica, o sujeito ativo, que é aí o titular de um direito, e o sujeito passivo, que é o titular da obrigatoriedade, ou seja, é quem deve cumprir uma obrigação. E com isso a gente finaliza a unidade 1 do nosso livro de noções de direito. Algo a acrescentar? Alguma dúvida? Alguém quer falar? Pode reclamar também, tá, gente? Quer perguntar? Quer puxar outro assunto? São 8h30. Vocês já terminaram a aula com toda a disciplina da unidade vista? 8h30 da noite? Quando? Quando na história desse país, desse curso, né, a gente conseguiu essa façanha? E olha que no começo eu ainda passei alguns informativos, não foi? Ninguém? Então, meu povo, eu vou parar aqui a gravação.